Na sequência, passaremos a palavra a duas outras convidadas nossas, que eu já citei no início, a professora doutora Iécia Souza de Assis e a professora doutora Giane Vargas Escobar. Elas tratarão do tema desta edição, desta 10ª edição do Encontro dos Pesquisadores Iniciantes das Humanidades, uma promoção do Departamento de História, pelo Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Sergipe. E eu vou apresentá-las brevemente, à luz do que eu consegui encontrar dos seus valiosos e ricos currículos, né? A propósito da professora Iécia, ela é graduada em Ciências Sociais, bacharelado pela Universidade Federal de Sergipe e mestre pelo Núcleo de Pesquisa Pós-Graduação em Antropologia Social pela Universidade Federal de Sergipe. Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e realizou doutorado sanduíche na Universidade Agostinho Neto em 2017. A professora Maria da Conceição, professora Giane Vargas Escobar, me perdoe a pronúncia, professora adjunta do curso de História e Licenciatura da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus Jaguarão, doutora em Comunicação pelo POSCOM, na linha de pesquisa Mídia e Identidades Contemporâneas, com estágio e doutorado sanduíche no programa doutoral em Estudos Culturais, pelas universidades de Alveiro Minho, em Portugal, com bolsa CAPES. Ela também é coordenadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria tê-las aqui e, ao mesmo tempo, uma honra. Agradeço a deferência do aceite do convite, né? E muito nos alegra e muito enriquece este evento. Então, eu vou conceder a palavra pela ordem que aparece aqui na programação. Inicialmente, a professora Iécia e, em seguida, a professora Giane Vargas. Conforme foi orientado no chat, aqueles que desejarem fazer pergunta, intervirem nas falas das nossas convidadas, tome nota e teremos um momento apropriado para isso. Agora é momento de ouvirmos, né, e nos deliciarmos dos seus conhecimentos e de seus ensinamentos a propósito desse tema. Professora Iécia Souza, fique à vontade. Muito obrigado por sua presença. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Ouvimos muito bem. Tá bom, tá. Essa é a pergunta que a gente faz agora, né? Já não é mais se está bem, se ouve ou não. Eu quero agradecer o convite do PET História para estar aqui hoje com vocês em conversa. Eu acredito que isso aqui é mais uma conversa, né? Uma troca, uma interlocução entre áreas, inclusive, porque eu não sou da história, eu sou da antropologia. Eu venho da graduação em Ciências Sociais, como o professor Cláudio Franklin falou, e o mestrado e o doutorado são na antropologia. E eu pretendo fazer uma conversa aqui, a gente pensar algumas questões, para eu não me estender tanto. Desculpa, gente, antes disso tem que fazer a audiodescrição, né? Eu me chamo Iécia Souza de Assis, sou doutora em antropologia pela Universidade Federal de Sergipe, sou preta, estou usando uma blusa cinza, os meus cabelos são crespos e eu estou sentada. Minha imagem está centralizada em primeiro plano e atrás de mim tem uma parede branca. Bom, e aí continuando aqui no que eu pensei para a gente conversar hoje, para eu não me estender tanto e também não fazer muitos parênteses, eu vou fazer uma fala curta, eu vou pedir licença para ler em alguns momentos, e depois, enfim, a gente conversa. Então, de novo, boa tarde a todos, a todas, todos e todos. Eu gostaria de agradecer ao PET História pelo convite, agradecer ao professor Cláudio Franklin Monteiro Santos, cumprimento a professora Giane Vargas, com quem divido essa mesa,
E estendo um abraço à Conceição, Maria da Conceição, que representou o CNBN, esse coletivo que eu tenho muito carinho e apreço. Eu sou antropóloga, não sou historiadora, eu acho que é importante fazer essa observação, né? Eu acho que esse informe serve também para me posicionar aqui e posicionar como é que eu vou, enfim, fazer essa conversa com vocês. E aí, sem mais delongas, de novo pedindo licença e entrando aqui no que eu apontei, que eu acabei escrevendo para a gente conversar, desculpa. Talvez a gente possa pensar algumas questões que envolvem o tema central dessa conferência, antirracismo e a pesquisa nas humanidades. Tomo o antirracismo aqui como uma proposta, para além de uma categoria ou sua significação que permite acessar todo um cabedal de repertório teórico que discute relações raciais no Brasil e também no mundo. Sendo uma proposta, seria interessante que a gente pensasse como criar ou sistematizar formas e processos que construam uma perspectiva antirracista na pesquisa ou nos modos de pesquisar. Entendo também o antirracismo como um dos elementos que constroem outros modelos operativos que buscam pautar novas ou transformadas formas de ensinar e aprender e também de pesquisar. Considero ainda que o antirracismo não é necessariamente um sinônimo da descolonização, embora considere que existe uma interlocução direta, intrinsecamente vinculativa dos termos e mesmo das suas explicações teóricas. E mais das vezes, as práticas antirracistas são práticas descolonizadoras, né? E aí a gente pode observar e pensar o próprio movimento da descolonização, né? Esse movimento que é uma iniciativa teórico-pedagógica que indaga a formação, os saberes, o conhecimento, a própria geopolítica conceitual e das reflexões que a gente tem feito. Pontuarei muito brevemente 3 aspectos dos inúmeros que podem ser correlacionados ao tema. O primeiro deles será o antirracismo e a centralidade que ele tem ganhado cada vez mais nas discussões teórico-acadêmicas, especialmente de modo sistematizado, funcionando como um exemplo, inclusive, que nos ajuda a situar essa condição de denunciar o racismo e as suas modulações, inclusive desafiando as explicações que a gente tem sobre isso. O segundo é que, ao ganhar essa evidência e esses outros recortes, a gente começa agora no novo momento de repertórios e gramáticas e até de uma nova etiqueta acadêmica, onde, por exemplo, não cabem mais determinadas ações ou formatações, né, que persistam no espaço acadêmico, sobretudo. E quando elas insistem, elas são frontalmente questionadas, né, gerando, assim, disputas e acirramentos. Antes, às vezes, menos vistos, né, mas agora eu acho que, sobretudo, eles são operados em redes e têm articulações próprias. E no terceiro momento, eu acho que a gente pode considerar também, pensando esse lugar do antirracismo e a pesquisa nas ciências, nas humanidades, né, o papel preponderante destacado das mulheres negras na produção da ciência e como esse movimento ele articula desde uma revalorização ou valorização de pensadoras, intelectuais, escritoras e toda sorte de mulher negra que produz ou produziu, permitindo assim outras acepções para a própria ideia de mulher negra no Brasil. E talvez com esse movimento estejamos no momento em que se constroem outros modelos de sentido até para o próprio pensar e para o pensar social brasileiro, né? Onde as mulheres negras de hoje, de ontem, do futuro, têm um lugar evidenciado. E eu acho que essa mesa aqui é um exemplo muito interessante disso, porque somos 3 mulheres negras oferecendo contribuições e criando uma interlocução para discutir um tema tão fundamental e complexo. Mas, bom, né, o que é que poderia ser esse antirracismo e a sua interface com a pesquisa e a pesquisa nas humanidades? Talvez, como já disse, o primeiro mote seja esse, né, de uma denúncia, né, a necessidade de uma prática reflexiva antirracista, ela informa que existe racismo e que é fundamental combater ou superar. E existe racismo na produção acadêmica. Quando eu estou falando na produção acadêmica, a gente pode pensar desde os investimentos destinados a pesquisas e projetos de pesquisas, até o baixo número de professoras e professores negros ocupando lugares ou acadêmicos, ou de destaque na produção da ciência, né? E aí eu gostaria rapidamente de apontar, por exemplo, o interrompimento da crescente que nós estávamos vivendo há pelo menos uns 5, 6 anos atrás, nas políticas educacionais mais específicas que davam centralidade
à discussão de questões raciais. E aí a gente pode pensar a própria consolidação da Lei 10.639, das tentativas, a própria Política Educacional Nacional da Educação Quilombola, enfim, tudo isso foi sendo desidratado, né? Esse conjunto aí político-pedagógico que tinha um efeito institucional, estatal, e que, ao mesmo tempo, produzia um impacto epistemológico, ele agora está num momento muito delicado, né? Enfim, acho que são exemplos interessantes para a gente pensar esse lugar de racismo, produção científica, como fazer, né, como essa proposta de ser antirracista e essa sua interface na pesquisa das humanidades, né? Enfim, neste sentido, a gente observa e atesta que a própria noção da ciência, e aqui estamos observando mais atentamente as humanidades, as ciências humanas e sociais, e de fundo estamos coletivamente discutindo aqui sobre o pensamento social brasileiro, né? Precisa ser interrogada, né, nos seus referenciais, nos seus interesses, nas suas escolhas, nos seus arranjos reflexivos, demonstrando que existem desafios postos para explicar ou refletir sobre o Brasil, e que agora eu acho que estão mais agudizados nessa fase onde se deseja construir outros modos de produzir. E aqui, gente, eu acho importante a gente dar um reconhecimento do ganho qualitativo que a universidade e, em consequência, a ciência brasileira passou a ter com o sistema de ações afirmativas na sua modalidade cotas raciais e a produção do conhecimento, né? Eu acho que essa oportunidade educacional que se materializa a partir dessa reserva de vagas, ela tem também um efeito e um impacto epistemológico de alcance surpreendente, né? Oferecendo viragens reflexivas, disputas de sentidos e apropriações do repertório acadêmico por um grupo cada vez maior, que hoje é de estudante, mas que também já são pessoas que já passaram pelas pós-graduação e hoje são professores, profissionais e especialistas, né? Nesse ponto, sempre cabe avaliar quais contornos as nossas pesquisas buscam ter, que elas buscam valorizar, quais perguntas perseguimos e de como desejamos oferecer as nossas contribuições. No geral, esse é o beabá clássico, né, comum do se fazer pesquisador e pesquisador. No entanto, ao inserirmos a perspectiva proposta antirracista, essas mesmas perguntas ganham outros contornos e a própria dimensão do que significa pesquisar e o desafio de compor uma análise que auxilie ou colabore com tradições, linhagens e abordagens de pensar, elas vão ganhar outras interrogações, né? E aí vale lembrar que eu estou colocando o antirracismo aqui e os seus relevos numa proposta de uma prática acadêmica que combata, né, o racismo e que ajude a superá-lo, né, sobretudo no seu nível científico e acadêmico, ou seja, é um componente que vai para além do seu nível conceitual. Ao pensar sobre abordagens do pensar com linhas e tradições, talvez a prática do pensar e da produção de pesquisa com essa significação antirracista, né, permita que comecemos a pensar e operar a partir ou através de uma linhagem, e aí eu quero entrar já nesse terceiro ponto, gente, onde eu acho que quando a gente se propõe a fazer isso e a ter essa discussão, essa prática, né, do fazer e da pesquisa antirracista aqui nas humanidades, a gente está pensando nas humanidades, tem um lugar fundamental do pensamento social negro-feminismo ou dos feminismos negros, né? Considero que a prática acadêmica antirracista precisa centralizar essa discussão e os nossos modos de fazer pesquisa diretamente associados a isso, né? A esses modos que esse pensamento social feminino negro traz, né? E a forma de produzir, gestar e, de alguma forma, defender, né? Um modo de pensar e um modo de fazer ciência, né? Que eu acho que as mulheres negras têm avançado na academia consideravelmente. O movimento, ele não é recente, mas ele tem se tornado cada vez mais forte, com mais argumentos, e tem oferecido cada vez mais elementos conceituais para as disputas que a gente faz nessa construção do pensamento social brasileiro. As mulheres negras, como bem aponta a Lélia Gonzalez, oferecem outra razão ao pensamento social. E, nesse sentido, a interface antirracista e as pesquisas nas ciências humanas não devem mais ou não podem mais ignorar essa razão, esse saber, que cada vez se torna mais forte e encampado por essas vozes, mãos, cabeças e corações de mulheres negras que, mesmo a despeito de todos os obstáculos de visibilidade, financiamento, ocupações públicas de destaque e de decisão,
conseguem produzir, né? Ainda assim produzem, contribuem e fazem, inclusive, atrelar resgate e revalorização de nomes, ideias e conceitos. A própria homenagem aqui a Beatriz Nascimento é um exemplo bem evidente disso. Talvez seja isso, e talvez o antirracismo como uma prática no fazer acadêmico, na produção de conhecimento, na perspectiva que ultrapassa até a sua própria categoria reflexiva, se configura nesse exercício prático teórico, né? O antirracismo e alguns dos seus significantes aqui trazidos para essa conversa coletiva aponta para a necessidade de seguirmos oferecendo significado para o que chamamos de pesquisa, as nossas pesquisas e as outras pesquisas, e assim para o que significamos como ciência, e nesse caso aqui como pensamento social brasileiro. E aí, para encerrar mesmo, esses dias eu acho que a gente teve um exemplo muito interessante na universidade, a universidade tentando fazer esse exercício antirracista como uma prática acadêmica e também como modelo na possibilidade de um outro cotidiano científico, que foi a entrega do título doutor honoris causa ao professor Severo Dacelino, homem negro sergipano, com destacada atuação em diversas áreas, incluindo o saber, a produção de conhecimento. E aí, por fim mesmo, jogo aqui para todos nós nessa roda, para que a gente pense, por exemplo, quantas pesquisas a UF já produziu sobre Severo, especialmente por ele ser uma pessoa, um personagem pública multifacetada, e mais, quantos de nós aqui pensamos essa mesma personagem como uma fonte, como uma referência, e eu incluo suas produções bibliográficas para continuarmos de um modo retilíneo na norma padrão de fazer pesquisa com uma interlocução acadêmica. Assim vale para a Beatriz e para tantos outros nomes nessas produções e reflexões. E aí a gente pode pensar, né, como é que a gente vai centralizar esse antirracismo nas nossas práticas de pesquisa, e passa também por rever, por repensar os nossos métodos, observar com mais atenção quais são as nossas práticas, quais são as posturas dos nossos departamentos e programas e o que é que eles condicionam, né? Talvez a prática antirracista como modelo propositivo de fazer ciência, ou seja, na sua ação, na sua execução, nos convoque para rever esses pontos, essas possibilidades. Como Beatriz, eu acredito que o caminho acadêmico é uma travessia, então que a gente atravesse com sensibilidade no olhar e logo no nosso pensar. Obrigada a todas, todos e todos, e que Ogum, pelo dia de hoje, nos dê caminho de pensar e de atravessar. Obrigado, professora Yessia Souza, né, pelas suas palavras bastante objetivas, né, e que nos traz algumas questões, algumas reflexões, que certamente todos estão ansiosos para expor logo, logo depois da fala da professora Giane Vargas, a quem passamos agora o comando da fala. Doutora Giane, muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigada, professor. Eu quero, em primeiro lugar, dar uma boa tarde, né, a todas e todes, e dizer que é uma grata satisfação estar aqui nesse espaço, mesmo que extremamente impessoal, e, na verdade, a gente fica bastante incomodado ainda, né, com estar o tempo todo, né, nesse espaço, mas é o que tem nos permitido, inclusive, estabelecer novas relações acadêmicas, afetivas, políticas, tendo em vista esse contexto. Conforme, né, nos foi orientado, né, eu quero, em primeiro plano, me apresentar com a autodescrição. Né? Então, eu me chamo Giane Vargas, eu sou uma Tinuqué, e a Tinuqué em Iorubá é uma palavra, e também hoje é um coletivo e um grupo de estudos que quer dizer aquela que merece carinho desde o ventre. Isso significa Atinuqué, e é um grupo de estudos também, um projeto de extensão hoje também. Eu sou professora do curso de História Licenciatura, aqui na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando um vestido na cor laranja, e estampado, né, com vermelho. Eu uso um óculos de grau, de aro escuro, e brincos dourados, né, de argola. Os meus cabelos, eles são crespos e curtos, Black Power. Eu estou sentada e a minha imagem ela está centralizada. Em primeiro plano, atrás de mim tem uma estante de aço na cor cinza, com alguns objetos preciosos, né, como uma escultura de uma mulher africana
com um de seus filhos ao colo e o outro próximo aos joelhos. Tem ainda 2 porta-retratos, tem placas de homenagem, tem um leque da diversidade. Estou aqui descrevendo bastante coisa, né, que tem atrás de mim. Tem também, à direita, eu posso dizer que tem outra estante de aço, como a Biblioteca Negra, e no alto, algumas bonecas, né, bonecas negras, que quando chegam crianças aqui em casa, eu também gosto de trazer essa representação de bonecas negras, e mais alguns livros. Então, feita a minha apresentação, eu peço licença, então, para iniciar essa fala, agradecendo. Eu acredito que esse momento, nós estamos num mês bastante emblemático também, que é o novembro, né, que nós trazemos aqui do Sul, né, o que é idealizado pelo poeta da consciência negra, Oliveira Silveira, e nesse ano, né, os 50 anos do 20 de novembro, também é um ano de celebrar esta data, mas também é um ano de muitas reflexões. Eu elaborei uma apresentação, um PowerPoint. Eu gostaria eu acho que eu tenho 30 minutos, né, para essa apresentação, espero contemplar, né, nesse tempo a minha fala, e por favor me controlem mesmo. E gostaria de solicitar aos colegas que pudessem, né, abrir para mim a apresentação, e eu quero agradecer, né, às professoras que me antecederam e que, de forma magnífica, aqui fizeram uma homenagem à professora Beatriz Nascimento, esta intelectual negra, que também tem sido a sujeita e aquela intelectual que nós estudamos aqui nos grupos de estudos que temos tido a oportunidade de criar dentro da Universidade Federal do Pampa. Agradecer, professor Iesi, por suas palavras também, e é uma honra estar aqui ao lado de uma mulher negra, professora, né, e sabemos o quanto a gente tem ainda a avançar para que tenhamos mais mulheres negras e homens negros nas universidades, nesse lugar, né, nesse lugar de docente, né. E professor Claudir, muito obrigada pelo convite. E também agradeço ao professor Petrônio Domingues pela presença e por, mesmo não conhecendo ainda presencialmente o professor Petrônio, temos conseguido estabelecer algumas agendas de pesquisa por conta das nossas afinidades acadêmicas, em especial em relação aos clubes sociais negros. Eu também parabenizo, né, por esse 10º encontro de pesquisadores iniciantes das humanidades. Essa iniciativa é louvável e muito importante, e já é um encontro que está consolidado, não é? E principalmente o tema que é trazido para esse encontro, antirracismo e a pesquisa nas humanidades, de extrema importância, ainda mais nesse contexto em que vivemos. Eu gostaria que passasse o próximo, por favor. Eu organizei a minha fala no seguinte sentido. Eu gostaria, quando eu me sinto instigada a falar sobre antirracismo e pesquisa nas humanidades, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer que pudesse aqui nesta nossa roda, né, de conversa, nesta conferência, nesse diálogo, que eu acredito que aqui, como disse a professora Iessia, é um diálogo, né? Nós estamos aqui e eu acredito que é isso, é um diálogo que nós estamos estabelecendo. E o que eu pensei? Eu acho que é sempre importante, né, a gente trazer um pouco da nossa própria trajetória e da nossa própria história ao falar de pesquisa e antirracismo. E de que forma a pesquisa ela passa a fazer parte da minha vida e quando é que isso vem, né? Eu sou uma mulher de 54 anos e eu entrei como docente na universidade quase aos 50 anos. Por que será que demorou tanto? Por que somente aos 50 anos que eu chego como docente? E eu chego como docente, eu não chego. Eu simplesmente arrombo uma porta, né? Foi por via judicial, né? Então, o racismo estrutural, ele segue. Então, por mais que tenhamos toda uma política e lutas, inclusive de pessoas não negras, que muitas vezes esse ativismo é nas redes sociais, quando se deparam com uma mulher negra ingressando numa universidade, as barreiras são imensas, né? Então, a gente não chega, a gente derruba, né? E derruba e rompe, né, com os ciclos viciados já dentro da academia, onde aquele ali não é o nosso lugar aos olhos da sociedade e desta torre, né, de marfim que é a academia. Então, eu
acabei dividindo então a minha fala para falar um pouquinho daqueles que vieram antes e daquelas que vieram antes, dos que nos antecederam. Eu quero falar um pouquinho também desse ponto de partida, da onde eu estou, inclusive, geograficamente, né? Nesse sul onde dizem que não tem negros. Quando eu vou para outro lugar do país, me perguntam, não, tu não és do sul, né? Não pode ser. Mas a gente sabe que sim. E eu fico muito orgulhosa de estar pela primeira vez aqui na Universidade, né, Federal de Sergipe, e quero um dia conhecer, sim, né, conhecer vocês presencialmente, todos vocês aqui. Quero falar um pouquinho da graduação, como chego à graduação, à especialização, ao mestrado, ao doutorado, à docência. Por gentileza, o próximo. Então, eu pensei, pode passar o próximo, por favor? Ao falar, né, dessa questão de como é que se dá esse nosso ingresso, eu sempre penso que é necessário, extremamente necessário, trazer um pouco da nossa trajetória e daqueles que vieram antes, como, por exemplo, nessa imagem. Se existe uma coisa que eu sou apaixonada, é por fotografia. Eu amo fotografia. Eu acho que muitos aqui gostam também, né? Mas eu simplesmente tornei a fotografia também um exercício da pesquisa e também daquilo que eu venho fazendo dentro das organizações parceiras, dentro do meio acadêmico, onde a gente estabelece algumas parcerias possíveis, né, das organizações dos movimentos negros com a universidade. E, nesse sentido, eu tenho, ao longo dessa minha trajetória de universidade e também de militância e ativismo, intervido, venho organizando, sistematizando, divulgando os acervos das organizações, em especial dos clubes sociais negros. Esse acervo aqui, em especial, essa fotografia, não é de nenhum clube social negro. Ela diz respeito a mim, né? Diz respeito à minha pessoa, enquanto uma mulher preta, oriunda de pessoas negras que também foram oriundas desse processo, né, todo de escravização. Aqui, à minha esquerda, está sentado ali o vô Patrocínio. No centro, a minha bisavó, a avó Bela, a Dalbertina. E aqui, à nossa direita, né, do slide, a gente tem o meu bisavô, Luiz Vieira. Quem me traz essa imagem, depois de muito tempo, é a minha tia, Leila, faz parte do acervo de família, né? Então, essas são as imagens que dizem sobre nós. Não é só sobre a Giane, professora. Muitas dessas histórias são muito semelhantes à de cada um e cada uma de nós, pessoas negras e negros. E aqui a gente está falando de pessoas negras que nasceram no Sul, né? Negros que Oliveira ele costuma dizer que são os afro-gaúchos, né? Onde jamais se pensou que nesse estado também teve e tem e existem negros no Sul, aqui também tem. Então, é nesse sentido que eu trago essa imagem para falar um pouco de mim. E também agora eu quero falar um pouco do lugar onde eu me localizo geograficamente. Por gentileza, a próxima imagem. Eu trouxe imagens justamente para dizer para vocês que é o grande amor da minha vida, né? São as imagens, nesse sentido que eu acredito que elas causam muito impacto. Uma imagem como essa imagem, ela resulta de uma fotografia real. Essas mulheres que estão na ponte, eu moro a 6 quadras desta ponte. Esta ponte, a ponte que nós dizemos ali, é a fronteira, né? Brasil-Uruguai. Eu moro nesta fronteira, a 6 quadras da cidade de Rio Branco, estou ali em Rio Branco, é o Uruguai, e a 400 quilômetros da cidade de Montevidéu. No ano de 2019, esteve no Brasil Angela Davis, e no Uruguai. E, enquanto professor, enquanto docente da Universidade Federal do Pampa, nós somos convidados a estar numa mesa com Angela Davis. E, nesse sentido, 2 grupos aqui se juntaram. O grupo Atinuqué, que é um grupo idealizado por mim, pela professora Fernanda Oliveira, historiadora, a cientista social Nina Fola, e esses grupos se juntaram e foram para Montevidéu. Esta viagem de mulheres, 24 mulheres negras para Montevidéu, causou um impacto tão grande, uma mudança profunda no pensamento, né, dessas mulheres que puderam atravessar a ponte, viajar 400 quilômetros
e conhecer Angela Davis, e antes disso, lerem Angela Davis. Né? Era quando a gente estava recebendo aqueles livros, né, da Angela Davis, que acabavam de chegar a sua tradução para o Brasil. E essas mulheres, imbuídas, né, desse sentimento e dessas leituras, vão ao encontro da sua referência bibliográfica. Né? E muito mais do que isso, né? É uma emoção muito grande encontrar, assim como nós encontramos nos COPENES, né, nos congressos de pesquisadores negros, que é um momento ímpar, quando nós encontramos as nossas referências e podemos dialogar com elas. Eu acho que aí também está a força dessa luta antirracista, né? Quando a gente está junto, um ao lado do outro. Então, nesse sentido, foi feita essa imagem na ponte antes de ir para Montevidéu, a Tinuqué e a Fronteiras, que é os dois são projetos, um é projeto de extensão e o outro é projeto de ensino que nós desenvolvemos aqui na Unipampa. Por gentileza, e a próxima imagem, eu trago essa imagem falando ainda daquilo que eu sou e do quanto os sonhos, nós somos os sonhos das nossas mães e daquelas que se jogaram no mar, não é mesmo? Nesse sentido, eu trago essa imagem. Esses dias eu postei essa imagem porque eu estive de férias faz pouco tempo em Santa Maria e a minha mãe me trouxe a lembrança, essa imagem. Ela acionou a minha memória, ela trouxe para mim essa imagem e me contou uma história. E eu quero compartilhar com vocês, né? Afinal, estamos num curso de história aqui, não é? Então, também eu gosto de falar sobre isso, porque nas redes sociais parece muito lindo uma menina negra tocando piano aos 15 anos. Essa sou eu. E esse era o sonho da minha mãe. A minha mãe sonhou ter uma filha pianista. Pasmem, mas por que ela sonhou? Aos 8 anos de idade, a minha mãe era empregada doméstica. Com 8 anos, ela foi morar, entre aspas, em São Paulo. A minha mãe teve 17 irmãos. 10 deles morreram de tuberculose e na extrema pobreza. Eu nasci no Morro Sechela, na Vila Bela Vista, na Rua da Pedreira, em Santa Maria. Eu sou santamariense e jaguarense de coração. Foi lá no morro que eu conheci também os meus tios trabalhando de sol a sol e muitos deles que faleceram pela miséria, né? Pela extrema pobreza. Por que eu trago isso? Porque é preciso a gente contar as nossas histórias. Essa história da minha mãe, aos 8 anos, indo para São Paulo, trabalhando no serviço doméstico, me traz uma lição incrível quando ela me diz: filha, eu sonhei até meus 12 anos, quando eu via a filha da patroa tocando piano, eu gostaria muito que eu jurei que o dia que eu tivesse uma filha, a minha filha saberia tocar piano. Esse foi o sonho da minha mãe, né? Era o sonho dela, não exatamente o meu. Mas eu alimentei esse sonho durante muito tempo. E estudei 6 anos. Fiz curso eu entendo de notas musicais, de partituras. Era o sonho da minha mãe. Eu não me tornei pianista, mas uma docente que entende de tempos, né? Que entende de tempos e que sabe, junto aos seus alunos, pensar também que tempo é esse daquela aluna quilombola que eu chego na universidade aos 50 anos, quase, e que ela disse: professora, eu estava esperando por ti. Eu estava esperando ansiosamente por ti, porque eu jamais fui representada dentro dessa universidade. Esse também é o sonho daquela aluna negra que há anos não conseguia concluir um curso de letras e quando vê uma professora negra, ela disse: professora, eu quero que tu seja minha orientadora. Né? Então é nesse sentido que nós realizamos alguns sonhos. E a minha mãe realizou o dela. Só que esta imagem diz muito mais do que isso. Ela diz sobre o racismo, a estrutura racista em que colocam mulheres negras aos 8 anos de idade sendo empregadas, né, domésticas, como a minha mãe foi, e não é nenhum demérito. A gente sabe que o trabalho pelo qual as mulheres negras sustentaram durante muito tempo e me sustentou também, né, foi do trabalho doméstico, mas a sociedade, sim, nos coloca sempre nesse lugar. E, nesse sentido, a minha mãe prometeu, né? E disse: não, a minha filha, ela vai para um outro caminho. E foi isso que ela fez durante a vida toda, né? No qual, assim, eu sou muito grata a essa mãe incrível que eu tive. E eu tenho, na verdade, a minha mãe, graças a todas as deusas, né, africanas,
ela está aqui conosco. E teve Covid esse ano, né? Mas está aí, está curada e está aqui. Por favor, o próximo. E aí eu já falei um pouquinho. Hoje, quando eu estava preparando a minha fala, eu encontrei, me foi passado um clipe que eu achei muito interessante, que depois, se a gente puder no final, a gente poderia ouvir, que vai falar do que eu sou, né? Mas não precisa ser agora. Eu gostaria de passar depois ao final, se tiver tempo, que é uma música que eu achei muito interessante. Esse artista eu não conhecia. E me foi passado bem no momento da apresentação. Por favor, controle meu tempo e me diga quanto tempo ainda eu tenho. Acho que a apresentação caiu. Fique à vontade, professor. O pessoal do PET está providenciando. Ah, está bem. Então, bem no momento que eu estava preparando a minha fala, uma amiga mandou esse clipe, né? Mas aí depois a gente pode ver. Pode passar o próximo, por gentileza? E aí eu começo a falar um pouquinho da graduação. A minha graduação foi em 1988, né? Eu me formo no curso de letras. E aí, quando eu olho para essa imagem, eu digo para vocês que hoje eu consigo analisar, né, essa imagem. O que quer dizer isso, né? Somente uma aluna negra no curso de letras lida socialmente como uma mulher preta, né? Isso era 1988 e ali eu tinha 21 anos. Ao longo dessa minha trajetória, numa universidade privada, né, foi que eu consegui fazer o curso de letras. Inicialmente, entrei na universidade pública, mas não dei conta daquela estrutura da universidade pública e passei a fazer um curso numa universidade privada à noite. Isso é a realidade, né, de muita gente ainda hoje. E aí eu fiz o curso de letras em 1988. Mas vejam quanto, né, essa questão não é só o ingresso, né, é a permanência. Eu não consegui permanecer na universidade pública e fui trabalhar para poder, né, fazer o curso, que não era exatamente esse o curso, mas foi esse o curso que me possibilitou chegar aonde eu estou hoje, né? E, enfim, foi um curso de licenciatura, curso de letras, e era a única aluna negra. Bom, depois de quase 13 anos, eu fui para o mercado de trabalho, né, trabalhar numa escola, em várias escolas em Santa Maria e em Porto Alegre. Mas foi em Porto Alegre que eu me deparei com as instituições culturais, com museus, arquivos, bibliotecas, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar. Eu estava o tempo todo no mercado de trabalho durante esses 13 anos como concursada, né, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas foi só, pode passar o próximo, por favor? Mas quando é que, de fato, a questão da luta antirracista e as questões de gênero, raça, classe vão entrar na minha vida? Isso se dá 13 anos depois da graduação, porque durante a graduação jamais se falou em qualquer questão racial. Jamais. Isso não existia, né? E essas questões eu só vou também me dar conta, e eu digo que a minha vida ela tem um marco político, simbólico, afetivo, e que é o ano de 2001, né? Nesse limiar aí do início dos anos 2000, é que também eu vou frequentar um curso de especialização na área de museus, de museologia. E aí que eu me deparo com um antigo clube social negro na cidade de Santa Maria, o Clube 3 de Maio. E esse clube ficava muito próximo à minha universidade. E é aí que começa a pesquisa e a luta antirracista, onde então, quem é que me puxa? São as mulheres. Quem é que chama a atenção e me pergunta, o que tu estás fazendo na universidade? Qual é a tua pesquisa? São as mulheres que me perguntam. E aqui eu tenho uma imagem da gente entrando num espaço, ali a primeira imagem, onde está aquele grupo de pessoas negras reunidas, é um grupo do movimento negro, onde até então eu nem sabia o que era movimento negro. E são essas mulheres que vão me dizer o que é o movimento negro quando me dizem, tu estás fazendo um curso de museologia, né? E tu sabe que ali na esquina tem um clube que ele foi leiloado?
ele entrou num processo de leilão e vai se tornar um supermercado? Isso me provocou e me instigou a pesquisar que clube era aquele. Eu vou descobrir posteriormente que era o clube que meus pais namoraram, dançaram, fizeram carnaval, me levaram criança muito pequena naquele espaço para pular o carnaval infantil, né? Então, eu começo a descobrir coisas da minha vida a partir da pesquisa dentro da universidade e a partir da minha família. E a partir da minha família eu vou encontrar antigos associados do Clube 13 de Maio que vão me contar inúmeras histórias. E são essas histórias que pela primeira vez são levadas para dentro da academia, dentro de um curso de museologia. E é através de um curso de museologia que começa todo um processo de revitalização desse clube que tinha ido a leilão. O clube não foi a leilão. O clube foi abraçado pela comunidade e foi retirado do leilão. Esse grupo que está sentado ali pagou todas as dívidas do clube com seu próprio dinheiro. Nós juntamos recursos para pagar a conta de água, tinha gato de luz, tinha horrores dentro daquele prédio que estava abandonado e que sim, ia se tornar um mercado. Mas foi a pesquisa dentro da universidade que ampliou aquela história que muita gente sabia, mas que estava guardada dentro de uma caixa de fotografias, dentro do roupeiro, dentro de casa, no porta-retrato da sala, e foi ali que eu encontrei mais mulheres e mulheres e mulheres negras, rainhas dos clubes sociais negros. E foram elas que me contaram muitas, e hoje eu chamo elas de guardiãs da memória. Essas foram as mulheres que me passaram essas histórias. Aqui tem uma imagem muito emblemática, que foi o dia que nós conseguimos fazer o tombamento do Clube 13 de Maio, por força do movimento e da academia, por conta da pesquisa. A pesquisa que eu consegui fazer na especialização e deu embasamento para o tombamento, e ali está o prefeito da época assinando num ato de tombamento e considerando, reconhecendo aquele espaço como patrimônio cultural da cidade de Santa Maria. Um dos 150 orgulhos da cidade de Santa Maria, quando a cidade fez 150 anos também, eles diziam, olha, esse é o nosso grande orgulho. Mas até então ninguém conhecia a história do Clube 13 de Maio, se não fosse esse grupo se mobilizar, esse grupo do movimento negro, ao qual eu sou muito grata por também me instrumentalizar. Esse foi o grupo que me instrumentalizou e que tornou-me a pesquisadora que eu sou hoje. Por gentileza, o próximo. E esse é o espaço que eu estou falando para vocês, que é o clube, né, 13 de Maio. Esse espaço ele foi criado no ano de 1903. Vocês imaginem, 15 anos pós, né, abolição, é criado em Santa Maria. Não era esse prédio ainda, era um prédio de madeira. Essa história que eu fui depois conhecendo, né? Esse era um prédio de madeira, o início, a pedra fundamental. E como é que eu vou saber isso? Pasmem, eu encontrei, a partir da pesquisa, nós, né, começamos a divulgar essa história e começou a surgir livros de ata, documentos que começaram a ser entregues, porque esse espaço se tornou um museu de forma, por que um clube se torna um museu? Isso foi uma estratégia para nós chamarmos a atenção, para poder conservarmos tudo que estava ali e a história do Clube Social Negro. Ninguém queria tirar a legitimidade do clube, jamais. Era uma estratégia porque nesse período dos anos 2000 existia uma política nacional de museus muito intensa e vários editais de fomento para os museus. O que essa comunidade faz? Porque essa comunidade é muito estratégica. Vamos sim nos tornar um espaço cultural, um museu, um centro, né, de referência. E se tornou. Então, durante 12 anos, ali nesse limiar do século XXI, 12 anos eu tive a oportunidade, pelas mãos do movimento negro, fazer a pesquisa e gerenciar com a comunidade negra esse espaço. Quero dizer para vocês que gerenciar um espaço do movimento negro, esse clube é dos negros, foi criado pelos negros e para os negros no início do século XX.
gerenciar esse espaço, eu vou dizer para vocês que foram momentos tensos, porque a partir do momento que começa a ter visibilidade, ele já era um espaço visível, mas ainda a história, né, precisava ser mais disseminada. Teve momentos de muitas conquistas, mas também um espaço de disputa, né? Ele passa a ser um espaço de disputa e de muitas disputas do movimento social, do movimento negro, né? E isso é bom, eu não estou falando que isso é ruim, isso é bom, mas é bom enquanto é algo positivo, não é? E a gente sabe que o movimento negro é um movimento educador, conforme nos ensina a professora Nilma Lino Gomes, e eu aprendi muito nesses desafios deste espaço. Foi dentro desse espaço também que se construiu, pode passar o próximo, por favor? Dentro desse espaço que se construiu como poeta da consciência negra. Eu conheço Oliveira Silveira a partir dos anos de 2004, 2005. Oliveira, na época, era conselheiro de promoção da igualdade racial, junto com a ministra, né, Matilde Ribeiro, ex-ministra Matilde Ribeiro, e naquele período, então, Oliveira Silveira vai para Santa Maria e, vendo a situação do 13 e que o 13 se revitalizou enquanto um museu, foi tombado, ali estavam acontecendo oficinas de dança, de samba, acervo, sala de reserva técnica, todo um acervo cuidado e preservado dentro daquele espaço. Eu disse, Jane, mas eu estou vendo que por todo o país os clubes estão desaparecendo, estão sucumbindo, né, por conta de todo um contexto de empobrecimento, de racismo, né, das próprias, dos clubes, que muitas vezes são espaços centrais e muitas vezes eles são expulsos dos seus lugares de origem, justamente por conta do racismo, né? Então esse clube ele passa a ter uma referência internacional e é reconhecido depois de algum tempo, já no ano de 2014, com um prêmio na área de museologia social e comunitária, né? E é o Oliveira Silveira que propõe, junto com a comunidade de Santa Maria, o primeiro encontro nacional de clubes e sociedades negras. Oliveira estava lá, e está ali na mesa, né? Não sei se vocês conseguem reconhecê-lo, ali na mesa, Oliveira Silveira, cabelos brancos, né? Isso era o ano de 2006, quando ele lá estava na organização junto conosco. E aí é que eu passo também a ter o Oliveira como essa memória viva dos clubes negros. E é ele que me conduz para mais de 57 clubes sociais negros, como o 13 de Maio. Assim como nos conduz para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de estar pessoalmente nesses lugares pesquisando clubes sociais negros. Pode passar o próximo, por favor? E aí que eu penso nessa luta, né, antirracista e o que isso tem a ver com a pesquisa, não é mesmo? A partir do momento que a gente consegue se apropriar, junto com essas inteligências, com esses intelectuais, né, que nos instigam, que nos provocam e que fazem a gente também reagir diante de uma questão. O que tu estás fazendo com a tua pesquisa? Para que serve a tua pesquisa? Né? Então, em 2008, o Oliveira nos questionava sobre isso. E aí foram feitas diversas oficinas, no momento que ele estava conosco, né? Oliveira, em 2008, junto conosco, criou um conceito do que é um clube social negro, tendo em vista a política pública necessária para o fomento desses espaços que estavam desaparecendo. E aí, o próximo, por favor. Uma das ações que esse movimento clubista efetivou foi a entrega, em 2009, de um pedido de registro dos clubes sociais negros do Brasil como patrimônio histórico e cultural, né, do Brasil para o IPHAN. Foi feito esse pedido em 2009 e o IPHAN ainda não reconheceu esses espaços de forma institucional, né, que é o registro. Isso não foi feito ainda, mas esse movimento continua reivindicando. A gente sabe que nós sabemos que somos um patrimônio, né? Nós sabemos, não temos dúvida disso. Mas para que, de fato, a gente tenha acesso às políticas públicas, aos editais de fomento, é necessário, sim, este reconhecimento institucional. E como a gente sabe que a estrutura também se dá, né, dessas instituições de forma racista, os clubes também ainda não foram e não obtiveram esse reconhecimento.
O próximo, por favor. Eu queria falar um pouco do conceito, né, que nós construímos lá em 2008, e esse conceito, ele foi construído no dia 29 de fevereiro de 2008. O poeta da consciência negra veio a falecer alguns meses depois de construir junto conosco um conceito. Oliveira Silveira, infelizmente, nos deixou, né, nesse plano, mas deixou um legado. E ele falece no Dia Mundial da Paz, no dia 1º de janeiro de 2009. Mas ele deixou esse legado, inclusive esse conceito que é um legado, né? A gente sabe que uma comunidade quilombola tem um conceito, uma casa de matriz africana é conceituada, a gente precisava naquele momento conceituar. E esse conceito vai depois estar na minha dissertação de mestrado em 2010, onde Oliveira foi meu co-orientador até o seu falecimento, né? Pode passar o próximo, por favor? Essa é uma imagem bastante representativa e é um quadro, né, da artista Silvia do Canto, que vai nos dizer o que é um clube social negro. Na verdade, um clube social negro, esse é o conceito, tá? Vamos abrir aspas. São espaços associativos do grupo étnico afro-brasileiro, originário da necessidade de convívio social do grupo, voluntariamente constituído e com caráter beneficente, recreativo e cultural, desenvolvendo atividades no espaço físico próprio. Essa imagem é uma representação, né? E nesta representação a gente consegue ter uma dimensão muito que breve, né, do que é um clube social negro. Isso é uma obra, né, de uma artista. Ela vai dizer que o clube é lugar de resistência, ali atrás, né, os anos 70, toda essa questão, né? Ela vai dizer que é lugar de agregar as famílias negras, as crianças negras, a juventude negra. É o lugar da festa. A gente gosta de festa. A gente nós somos, né, intelectuais, sim. E nós gostamos de sambar, e por que não? E gostamos de tantas outras coisas. E somos legítimos para isso e para o que a gente quiser. Ao mesmo tempo, os clubes são lugares de educação. Se o Estado brasileiro negava a comunidade negra, proibia por lei de estudar, era dentro dos clubes sociais negros que nós vamos ter escolas. E isso eu tenho alguns livros de ata do Clube 13 de Maio, da direção do clube, reivindicando ao poder público licença, tinha que pedir licença para fazer aulas noturnas. Aulas noturnas, que hoje a gente fala tanto em educação, né, jovens e adultos, o Clube Negro já fazia isso há muito tempo, desde a sua origem. As escolas, teatro, a imprensa negra, clubes, a questão do futebol, do teatro negro, sempre foi presente dentro dos clubes negros. Então, aí a gente pode dizer que clube negro, e aí não são as minhas palavras, são as palavras da rainha Alcione. Alcione foi a primeira rainha que eu entrevistei dentro do Clube 3 de Maio. Alcione participou da minha especialização, do mestrado e do doutorado. Esta mulher negra forjou a minha formação, né? Eu sou grata a Alcione, porque a história dela deu uma tese de doutorado. E o que ela dizia sobre o clube, né? Alcione frequentou o clube desde criança. Foi rainha, foi lá dentro que ela dizia: o clube para mim é lugar da vitória. O clube para mim é lugar de celebração, da vida social intensa. É o ponto forte da minha formação. Aí ela vai falar de formação e educação. É isso que a Alcione está me dizendo. Ela diz que o clube é o lugar da identidade cultural negra positiva. É o lugar de projeção, de conquistas, de protagonismo negro, de fortalecimento das famílias negras. Ela me contou isso. É também lugar de transgressão às regras. E se vocês quiserem saber um pouco mais do que é transgressão dentro de um clube social negro, vocês podem acessar a minha tese. Lá eu conto um pouquinho como é que a Alcione transgrediu as regras quando ela foi rainha. Ela diz também que é lugar de beleza negra, né? O clube social é lugar de beleza, dos certames de beleza. É lugar de celebração às rainhas negras, né? É lugar de diversão, de lazer. E outra coisa, todos são unânimes ao dizer: clube para mim é a minha segunda casa.
O que é segunda casa? É onde eu me sinto bem, onde eu quero estar. O clube, para mim, é o meu chão. Tem um documentário que está circulando aí, que se intitula Meu Chão. Coloque no YouTube que vocês vão encontrar. Então, é um lugar do quê? De apoderamento negro. Né? E muitos clubes se perderam a partir do momento que suas diretorias deixaram de ser inteiramente negras. Né? Isso são os associados que estão dizendo. Bom, pode passar o próximo, por favor? Os 2 próximos slides. Pode passar o próximo? E agora o próximo, por gentileza. O anterior, por favor. Isso. Esse é um dos resultados, né, dessa minha pesquisa de 2010, que gerou 57 clubes, a pesquisa em 57 lugares, onde lá estivemos em cada um desses clubes, visitando e pesquisando e sabendo e procurando obter informações. E foi a partir dessa pesquisa, né, que gerou o pedido nacional dos clubes como patrimônio cultural, enfim. Depois vem o doutorado. E eu já estou quase me aproximando do final. Eu acho que eu já passei do meu tempo, não é, professor? Não, professora, nós estamos aqui encantados. E quando a senhora falou de Alcione, me deu uma inveja boa. Mas só que não é Alcione que o senhor está pensando, não é a marrom, hein? Não, pensei que era marrom. Não, Alcione Flores do Amaral, de Santa Maria. Desculpa. Mas que bom se fosse, né, professor? Que bom se fosse. E aí o que acontece? Depois disso vem o doutorado, não é? Por gentileza, pode passar o próximo? E qual é a pesquisa aqui, então? Depois de fazer todo um mapeamento, eu disse assim, bom, nós já sabemos que existem clubes em todas as partes do Brasil. Em cada cantinho vai ter um espaço de sociabilidade negra. E assim, o discurso comum, o senso comum vai nos dizer que clube social negro era porque eles não podiam entrar nos espaços brancos. Bom, será? Não é só isso. Até pode ser um dos motivos, mas não é o principal, não é o central. Porque os clubes surgiram, porque os negros tinham uma necessidade de organização política. Clubes sociais negros são espaços de organização política, lugar de afeto, lugar de encontro. E, nesse sentido, é um lugar de beleza e de valorização das mulheres negras. Bom, existem uma série de críticas em relação à questão dos concursos de beleza. Mas quando eu falo em certames de beleza no interior de um clube social negro, a gente sabe muito bem do que nós estamos falando. Nós estamos falando que essas mulheres negras, em especial negras retintas, como Alcione, que está aqui, jamais foram vistas como possibilidade de beleza. E o Clube Negro fazia isso. Sim, você é uma mulher linda e você vai nos representar. Né? E Alcione representou de forma magnífica o Clube Social Negro desde a infância, porque ela foi princesa do clube, depois na juventude, aos 15 anos, ela se tornou a rainha do clube, mas não se tornou a rainha do carnaval da cidade. E é isso que eu vou pesquisar nessa tese. Por que a Alcione, uma mulher negra, não se torna, né, com toda a sua beleza, a sua elegância, ela não se torna, e nenhuma mulher negra do 13 nunca se tornou, pode ser que depois até então, mas isso não repercutiu na mídia, obviamente, né, nas páginas sociais da mídia hegemônica, em especial nos momentos de carnaval. Quem sempre era escolhida em Santa Maria para ser rainha do carnaval eram as mulheres brancas, loiras e de olhos azuis. E aí eu vou encontrar isso no jornal. E é isso que eu também vou pesquisar na minha tese. Eu vou pesquisar as mulheres, mas muito mais do que falar sobre racismo nessa tese, eu procurei entender qual era o sentimento da Alcione e de tantas outras que eu fui em busca. Né? Eu trago a Alcione como um exemplo, tá? Mas foram bem mais mulheres que eu fui pesquisar. A próxima, por favor. Então, eu centrei o meu foco na história dessa mulher para entender, dessa mulher negra, né, como é que se construíram essas representações culturais dessas rainhas do Clube 13 de Maio no principal jornal da cidade, que era o jornal A Razão.
mas por que eu não pesquisei o jornal do clube? Porque teve um jornal do próprio clube que se chamou A Voz do 13, né? E dentro deste jornal, e vocês não vão acreditar, olha só, eu consegui um único exemplar deste jornal, A Voz do 13. A Voz do 13 me foi ofertada, eu digo da riqueza desse jornal, porque me foi ofertado por um homem de 96 anos durante a pesquisa. Quando eu estava conversando com o seu Alceí Bonifácio dos Santos, ele imediatamente, falando do clube, porque foi o último presidente, né, do clube enquanto um espaço de baile, e ele me disse, olha, eu tenho lá em cima um jornal, será que esse jornal te interessa? E eu, ai meu Deus, jornal. Eu nunca tinha visto dentro do Clube 13 de Maio um jornal da imprensa negra, um jornal fundado no ano em que eles conseguiram edificar um prédio, teve um grande baile. E o baile está contado em minúcias no jornal. O seu Alci me traz um jornal de 6 páginas. E essas 6 páginas foram as páginas que deram origem à minha tese de doutorado também. Eu não consigo ler o chat enquanto eu me desconcentro, mas depois eu respondo, certo? Quando eu recebo esse jornal do seu ACI, eu também vou investigar, né? Ele foi uma das fontes da minha pesquisa. E eu quero dizer para vocês quais foram essas fontes. Muitas vezes se diz, mas a gente não tem. Gente, eu tinha tantas fontes, que foi até, assim, bem complexo, né? Fazer essa costura de todas essas fontes, porque foi a tese, ela foi defendida no ano de 2017 e eu já estava há 17 anos pesquisando, não é mesmo? Então, essa tese é fruto dessa pesquisa de 17 anos e da instrumentalização do movimento negro. Eu fui levada pelo movimento negro para a pesquisa, tanto na especialização quanto no doutorado. O próximo, por favor. Quais eram as minhas fontes nesse clube? Nesse clube, então, eu tinha como fonte o jornal que eu falei para vocês, A Voz do 13, que me foi ofertado pelo senhor Alceí Bonifácio dos Santos. Eu tinha a mídia hegemônica, que é o jornal A Razão, que simplesmente, eu vou falar também, dizer na minha tese, sim, tinha uma estrutura totalmente racista, né? Essa mídia, inclusive, o título da minha tese é Para Encher os Olhos. Para encher os olhos era a frase que o colunista, né, da página, né, ali social, chamava, a forma como ele se dirigia às mulheres, que elas eram mulheres para encher os olhos, em especial no período de carnaval. E aí eu tinha as entrevistas com as rainhas, e nós fazíamos muitas rodas, né, de lembranças dentro do Clube 13 de Maio. Isso tudo era filmado. E essas rodas de lembranças, elas enriqueciam também o acervo fotográfico do clube, onde lá nós tínhamos essa reserva técnica. Com o curso de arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, foi possível construir um catálogo de 1.600 páginas, que eu posso depois disponibilizar também para vocês, um catálogo fechado da Sociedade 13 de Maio entre os anos de 1960 e 1990. Isso foi feito pelo curso de arquivologia ao se deparar com inúmeros acervos documentais do Clube 13 de Maio. Hoje a gente tem um catálogo que ele está também em PDF e também tem um acervo materializado dentro da sala e da reserva técnica do Museu 13 de Maio. 1.600 documentos do Clube 13 de Maio. Documentos desde ofícios, memorandos, cartas, tudo isso está lá e nós organizamos. Organizamos toda essa documentação neste período de 12 anos. Tem ainda os testemunhos que não são só as mulheres negras, né? São outros testemunhos, né, dessa história que também deram depoimentos. Os livros de atas, os documentos administrativos, né, os arquivos, as fichas, as carteirinhas de associados, tudo isso foi documento que eu utilizei para me instrumentalizar, para construir essa pesquisa, né, essa investigação, a tese de doutorado. Pode passar o próximo, por gentileza? E aí eu gostaria de fazer algumas questões para que a gente pudesse refletir. Quando, então,
eu falo de Clube Social Negro, que tem sido, né, tem sido instrumentalizado e tem sido a minha pesquisa de vida, né, durante esses 21 anos que eu já venho pesquisando clubes sociais negros. É importante a gente perguntar: o que nós temos aprendido com os clubes sociais negros? O que eu aprendo? A partir disso, eu gostaria de saber qual é o projeto de sociedade que nós queremos quando também estudamos os clubes. Para que servem e para quem servem as nossas pesquisas? É importante perguntar quais são as principais características desses espaços. A gente falou até um pouquinho, né? Quantos clubes tem no Brasil, no Rio Grande do Sul, nas Américas, no mundo, né? Esses espaços associativos, eles estão em toda parte. Por que surgiu essa necessidade? Quem são os nossos interlocutores? E quem são os pesquisadores negros que estão se debruçando a pesquisar, a investigar, estão se dedicando a pesquisar clubes sociais negros? Eu quero dizer para vocês que algumas dessas respostas vocês vão encontrar num site que nós acabamos de lançar, no dia 24 de agosto deste ano. Então, depois disso, se a gente tiver a oportunidade, eu também gostaria de abrir um pouquinho esse site. Passando então, já para finalizando, né, por favor, eu quero falar um pouquinho da docência, né, e do como a pesquisa está intrínseca, né, desde a museologia na URGS, onde então eu vou ministrar a disciplina de conservação e preservação de bens culturais, e no curso de História e Licenciatura, quando se cria então uma disciplina de educação para a educação das relações étnico-raciais, com projetos de pesquisa, de ensino, de extensão sobre clubes negros no Brasil e no Uruguai, quando então nós trazemos para Jaguarão um grande congresso de pesquisadores negros e negras no ano de 2019, e foi a última vez que a gente conseguiu estar juntos, aglomerados, digamos assim, não é? Onde aqui esteve por fomento e muita briga, muita luta da organização deste evento, quando então nós conseguimos trazer a professora, a escritora Paulina Chiziane, que acabou de vencer o prêmio, né, Camões de 2021, esteve aqui conosco em Jaguarão em 2019. Assim como a professora Petronília, que é a relatora da Lei 10.639, assim como a professora Maria de Lourdes Siqueira, né, que dá aula na UFBA, estiveram todas aqui conosco. Então, essas são algumas das ações que eu tenho certeza que todos nós, professores pretos e pretas, quando chegamos na universidade e nos deparamos com as possibilidades que é possível, né, trazer essas pessoas que estão aí há muito tempo e que a gente quer ver, que a gente quer estar perto, como essas intelectuais e tantas outras. E também eu falo dessa docência quando a gente está num curso de especialização a convite da Universidade Federal de Santa Maria, também ministrando uma disciplina de educação para as relações étnico-raciais. E agora, mais recentemente, quando então ingresso como professora, né, fui selecionada para estar no curso de Museologia e Patrimônio da URGS. Então, tudo isso tem a ver com a nossa luta, né, antirracista, e com as pesquisas que a gente vem fazendo ao longo desta trajetória de mais de 20 anos na academia. Pode passar o próximo, por favor? Eu já falei sobre isso, aqui é um pouco do projeto, né? E hoje, então, dentro da Unipampa, próximo, por gentileza. Dentro da Unipampa, nós temos um projeto de pesquisa sobre os clubes sociais negros, né? E também tem a ver com a questão dessa nossa vontade de patrimonializar, né? De patrimonialização desses espaços, e está sempre falando acerca das relações étnico-raciais. As próximas imagens, por gentileza, pode passar, são das imagens dos fomentos, né? A partir da academia, e esse ano, em especial, quando o clube aqui de Jaguarão, por exemplo, que continua fazendo bailes, né, teve que parar totalmente. O que nós, enquanto academia, fizemos para estar ao lado desse clube? Fomos fazer projetos para as leis de incentivo à cultura. Uma delas foi uma lei recente, a Lei Aldir Blanc, onde então o clube foi contemplado com um recurso que foi possível ele manter por 3 meses contas de água, de luz, telefone, e pagar os funcionários que mantêm esse espaço ativo, né? Além disso, foi possível a aquisição de vários instrumentos
e equipamentos para equipar a sala, o centro de documentação do Clube 24 de Agosto. E essa moça que está aqui ali, né, mexendo na documentação, é a Patrícia. A Patrícia é filha do presidente do clube, do presidente Neir Madruga, uma mulher negra, e também estuda, né, faz mestrado na Universidade Federal do Pampa. E ali ela está se apropriando, né, daquele acervo e nos ajudando a organizar, trabalhando de fato, né? Pode passar o próximo, por favor? Aqui é o seu Madruga, o presidente, porque nesse projeto nós temos alunos desde a educação básica, e aqui é o Christian fazendo a digitalização das carteirinhas de associado, tendo ali o seu Madruga dizendo quem é aquela pessoa da carteirinha, com inúmeras informações. E hoje temos uma campanha de doação de carteirinhas, ou seja, as pessoas vão ao clube, nós digitalizamos a sua carteirinha e ela leva a carteira de volta. Isso é preservar e cuidar, né, da nossa própria história. E agora eu acho que eu finalizo, por favor, com este site, né? Essa imagem eu peço que vocês, quando possível, acessem este site, clubesociaisnegros.com, onde muitas daquelas respostas, eu acredito que vocês poderão encontrar por meio desse site, né? Que foi, na verdade, lançado no dia do aniversário do Clube 24 de Agosto, aqui de Jaguarão. Em 24 de agosto de 2021, em plena pandemia, a gente consegue, mesmo à distância, fazer esse instrumento, elaborar esse instrumento de comunicação e de disseminação das nossas histórias negras. E eu quero dizer para vocês que lançar este site é fruto dessas pesquisas de mais de 20 anos. Eu agradeço a escuta, os olhares positivos e me coloco à inteira disposição para que nós possamos dialogar nesta tarde. Muito obrigada. Obrigado, professora Giane Vargas. Eu passo agora a abrir espaço para os participantes, eventualmente farei alguns comentários também. Eu registro aqui inicialmente alguns elogios feitos a Maria da Conceição, né, no chat. Uma primeira observação das falas das três convidadas, professora Maria da Conceição, professora Iécia e professora Giane, é do professor Carlos Franco Liberato, a propósito da fala da professora Iécia, a citar o Severo, né, professor mais novo, professor doutor honoris causa da Universidade Federal de Sergipe, algo que marcou esse final de semana na nossa instituição. Ele salienta aqui que há muito pouca coisa escrita a seu respeito e destaca uma orientação que ele fez a propósito do mesmo, elaborado por sua aluna Edjan Santos. Nós já temos algumas participações. O Denilson faz uma série de questionamentos, acho que a professora deva ter acompanhado aí, né? Primeiro ele quer saber onde é que fica Santa Maria, né? Diz que já ia comentar 8 alunas formandas em letras, você era a única mulher negra no grupo, bastante provocativa, a foto, um comentário. Do lado do Museu 13 de Maio é o quê? Um supermercado, uma farmácia? E ele segue perguntando, professora Giane, perguntei sobre Santa Maria porque temos uma cidade satélite em Brasília e pensei que fosse lá. Então, para não... Eu vou fazer por blocos, eu vou pedir que a professora Giane inicialmente se manifeste a respeito. Se a professora Iécia quiser falar algo mais do professor Severo, fique à vontade. Senão, eu passo imediatamente para a professora Giane Vargas responder os questionamentos do Denilson. Muito obrigada, Denilson, pelas questões. Dizer que esse espaço, né, do Clube 13 de Maio, ele está ao lado de uma farmácia. Atualmente, tem até um prédio ali do lado e já se cogitou durante muito tempo a compra, né? Quando ainda não tinha aquele prédio ali do lado, o clube gostaria muito de comprar aquele terreno do lado, só que agora construíram um prédio ao lado, né? E muito próximo ao clube, o clube fica na rua Silva Jardim, em Santa Maria, que é na região central
do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma cidade que fica a 350 quilômetros de Porto Alegre, a capital, e fica aqui da cidade onde eu estou, que é Jaguarão, fica a 500 quilômetros de Jaguarão. E então está na região central. Eu estou na região sul-sul, extremo sul do Brasil, ao lado do Uruguai. E muito próximo a esse prédio verde, na esquina desse prédio verde, tem uma universidade, que foi a universidade que eu estudei e que fiz a minha graduação e o curso de especialização em museologia. É no centro da cidade. Esse espaço, ele estava sendo cobiçado, almejado, porque é um espaço central. A negrada, como a gente diz, né, é expulsa desses lugares. É expulsa. Muitos clubes negros, como os de Porto Alegre, como a Sociedade Floresta Aurora, a sociedade mais antiga do Brasil, do ano de 1872, que no próximo ano de 2022 completa 150 anos, ela foi expulsa do centro. Ela foi expulsa de um lugar nobre. E ela hoje está num lugar bonito também, conseguiram, com muito esforço, comprar um outro espaço, mas longe, muito longe do centro, né? Então, esses espaços sofrem, sim, com a especulação. E este foi um dos motivos de muitos clubes desaparecerem. O Clube 3 de Maio está vivo ainda, está funcionando, mas graças a esses abraços da própria comunidade negra, que não deixa ele desaparecer. E na esquina tem uma igreja, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Fica na esquina deste clube. E vejam só, a gente acabou, através da pesquisa do professor historiador Enio Grigio, descobrindo que os membros da igreja eram praticamente os mesmos membros fundadores do Clube 3 de Maio. A igreja hoje existe, mas não tem mais nenhuma referência à comunidade negra. E foi uma igreja criada, uma irmandade negra, né, criada pela comunidade negra e que, infelizmente, teve todo um processo de luta e de briga judicial com a comunidade negra daquele período, entre 1916 e 30, né? E a comunidade negra perdeu na justiça a igreja, né? Para, enfim, os padres católicos, né? Muito bem, alguns outros registros, melhor dizendo, feitos pelos nossos petianos, também a ex-petiana Maria Vitória, máximo respeito às professoras. De igual modo, o professor Petrônio Domingues, que fala a respeito, que comenta as falas dizendo que foram explanações brilhantes e que elas todas estão de parabéns, né? O Denilson volta a participar, mas antes eu fiquei assim curioso, já que eu tenho dois colegas aqui, né? O professor Petrônio e o professor Carlos Liberato. Esses clubes, né, acabam se tornando clubes de memória, de sociabilidade, de identidades e clubes também de afirmação, né, identitária e de luta política. Eu fiquei muito curioso, né, para saber se havia similitudes, alguns clubes do tipo aqui em Sergipe, né? Pelo menos o que eu encontrei recentemente eu fiz uma pesquisa na Gazeta de Sergipe, principal jornal aqui dos anos 70 e 80, e é impressionante a invisibilidade do negro, né, nesses jornais. Eventualmente você vê o negro ali no jornal, mas na maioria das vezes pejorativamente associado a uma religião de matriz africana, né, ou até mesmo a expressão macumba ou coisa do tipo. Eu não consegui, claro que só foi os anos 70, 71, 72, mas eu fiquei aqui curioso. Talvez Petrônio possa nos ajudar, mas eu fiquei querendo, assim, a partir da fala da professora Giane, saber se existiram similares desses clubes aqui no estado de Sergipe, né? Se tem algum estudo por ser feito, né? Mas a professora Iessia pediu para fazer uso da palavra antes que eu passe novamente para os nossos convidados. Professora Iessia, fica à vontade. Oi, gente, você me ouve, Giane? Ouço sim. Maravilhosa a sua apresentação, muito, muito boa. Muito obrigada. Enfim, são muitas informações, mas
Eu gostaria de saber de você, que você comentou do jornal e que, enfim, né, um pedaço da pesquisa começa a acontecer a partir desse encontro, né, com esse senhor e essa entrega desse jornal. E aí só um jornal foi veiculado? Eles tiveram outros jornais ou não? Foi um jornal pontual e que esse jornal contava de um momento muito específico do clube, né? Pelo que eu entendi, assim, do baile. Eu fiquei muito curiosa para saber se outras formas de veiculação de comunicação eles articularam para além desse jornal, né? Com um nome muito específico, A Voz do 13. E eu sou antropóloga, né? Então eu fiquei muito curiosa também para saber como é que ele te contou sobre esse jornal. Além de te entregar, muito provavelmente ele deve ter te narrado coisas sobre o jornal. No dia que foi divulgado, que foi lançado. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco com isso, de parabenizar mais uma vez. Eu acho que a sua trajetória de pesquisa, de produção, de contribuição é uma inspiração, né? Se torna uma inspiração. E muito bonita e polissêmica, né? Você vem das letras e Sim. vai para a museologia, vai para a comunicação. Eu acho isso um ganho e eu acho que cada vez mais as mulheres negras acadêmicas, elas demonstram isso e fazem isso muito bem. A sua apresentação aqui atesta isso com muito brilhantismo mesmo. Muito obrigada por partilhar conosco as informações. E conta mais desse jornal, que eu estou aqui curiosa, menina, eu estou em cólicas. Tá bem, professora. Posso responder? Com certeza. Tá bem, então a primeira questão, né, o professor fez ali a respeito se tem clubes em Sergipe. Nas nossas pesquisas, né, o professor Petrônio e eu, a gente tem feito essa agenda, né, de pesquisa, nós estamos descobrindo alguns clubes em outros lugares. O professor Petrônio ainda está aqui conosco, eu não consigo enxergar. Em Sergipe, eu acredito que está. Professor Petrônio, o senhor pode nos ajudar nessa? Em Sergipe, eu acredito que ainda não, se não me engano. Eu acredito que nós ainda não temos essa referência. Se o professor Petrônio puder me ajudar. Bom, enquanto isso eu posso ir respondendo, né? A professora que quer saber sobre o jornal. Muito obrigada pela tua questão. Quando o seu Alceí Bonifácio dos Santos, que aos 96 anos me entrega um jornal, a gente sabe, né, do jornal A Voz da Raça, né? É para ver o quanto esses negros estavam atentos a tudo. E como isso se dá num período em que não existia rede social, em que não existia internet, e que o telefone, quem tinha um telefone era só gente muito rica, né? E esses negros estavam conectados com o mundo, E o 13, ele sim fazia um jornal, e não era esse o único exemplar. Esse foi o único exemplar que eu consegui ter acesso. Santa Maria, inclusive, tem um grupo pós-abolição na Universidade Federal de Santa Maria, e eu posso depois disponibilizar aqui, que fez um mapeamento de vários outros jornais da cidade. Eu passo depois para a equipe organizadora, professora, e te passo também para quem tiver interesse, tá? Sobre imprensa negra. E não foi só a Voz do 13, tem vários outros jornais que esses negros, essas famílias construíram. E vejam só, o seu Alceí me contou, e depois um outro entrevistado me contou, por que o jornal passou a se chamar A Voz do 13. Não era esse o nome. O nome inicial do jornal era O Tigre. O Tigre, a gente sabe o que significa, não é mesmo? Que eram os escravizados que levavam na cabeça os excrementos dos, abram aspas, senhores, né? E, num certo momento, o grupo do 13 de maio disse assim, que isso, mas por que a gente está se chamando deste nome, né, que não nos representa? Não sei quem acabou, né, descobrindo que aquele nome não podia ser. E houve uma indignação com o nome do jornal, que se chamava O Tigre. E ele passa, então, a se chamar A Voz do 13. Isso eu conto na minha tese, e conto lá como é que isso também se deu, né? Então, são histórias
incríveis, né? Dessas pessoas que... E a pessoa que construía o jornal, que elaborava, que fazia os textos, tudo muito artesanal, era um senhor que depois ele me contou já nos seus 80 anos como é que ele fazia para disseminar a informação e vender. O jornal era vendido, né? O jornal não era doado. O Clube 13 de Maio tinha 800 associados. Você sabe o que é, na década de 60, 1966, um clube ter 800 pessoas associadas? Alguns passaram, né, na década de 40, a ingressar na aviação férrea. Santa Maria é uma cidade rica pelas mãos negras também, né? Porque muitos escravizados ascenderam socialmente por meio da ferrovia. E Santa Maria ela é conhecida popularmente como a cidade ferroviária. Chegar à ferrovia, mesmo que esse homem negro que estava lá não tivesse o mais alto posto, significava ter um status, né? Um status de ser funcionário da rede ferroviária, e foram esses negros que, posteriormente, né, junto com outros, construíram um prédio. A ferrovia se apropriou também de tudo isso e fazia com que eles tivessem descontados no contra-cheque o valor mensal para pagar o Clube 13 de Maio. Então, isso eu até hoje, são coisas que eu ainda me instiga, né? Pensar que esses homens e mulheres negras tinham descontados do salário a mensalidade do clube, porque ele passou a integrar a própria rede, né? Servidores negros da aviação férrea que tinham lá o desconto. Então, por que eles também conseguiram construir e edificar, né, um monumento? Tinham um salário no final do mês. Mas, além disso, se organizaram, né? E sempre foram organizados. Desde o início lá, em 1903, da pedra fundamental. Muito bem. Seguindo aqui, o professor Denilson torna a participar, perguntando detalhes sobre o Museu 13 de Maio. Ele fala que tem 2 andares, é isto? 2 andares. Você acha que este espaço físico é suficiente para guardar seu patrimônio material, documentos? Que outros espaços para sua salvaguarda, digo, anexos? Não, de maneira nenhuma. Esse espaço não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, é necessário trazer esses documentos, porque a gente ainda tem aquele pensamento, né, de que essa comunidade não produziu documentos. Os clubes negros estão, digamos, são dos espaços que mais produz documentos, fontes. Né? Dentro dos clubes negros, nós vamos ter livros de atas, porque eles são espaços que se organizam de forma, como é que eu vou dizer, incisiva, com atas, com registro do seu pensamento em livros de atas. E esse clube que eu falo especialmente, ele tem muitos livros. E ali está a nossa história. É ali que nós vamos ver as alegrias, os conflitos, as brigas, os bailes, tudo essa comunidade registrou, né? E a compra do prédio, tudo isso estava registrado em livros atas. Então, a gente tem riquezas dentro desses espaços. Obviamente, não é suficiente. E eu acredito que, e eu tenho feito isso ao longo dos lugares por onde eu tenho andado, em todos os estados, fazendo oficinas, inclusive, de preservação de documentos. Aquilo que eu aprendi na universidade é o que hoje eu faço dentro do Clube 24 de Agosto, é o que eu faço dentro do Clube 13 de Maio, foi o que eu fiz, né? Dentro do 13 de Maio, deixei um acervo organizado, e eu digo assim, eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa, eu não sou historiadora de formação, né? Mas eu costumo juntar toda essa documentação, higienizar, acondicionar, guardar, digitalizar e dar acesso, né? Então é isso que eu tenho feito ao longo desses 20 anos, seja no 13 de Maio, que hoje tem uma sala de acervo, e no Clube 28 de Setembro de São Paulo, onde lá eu fui fazer uma oficina, né, de como preservar, de como guardar, de como acondicionar
Tudo isso são técnicas, né? E essas técnicas a gente precisa se apropriar. A academia, por exemplo, tem laboratórios riquíssimos na área de museologia, arquivologia, biblioteconomia e, muitas vezes, quais são os acervos que são conservados nesses laboratórios? Não são os acervos negros. Nós temos os acervos da cultura italiana, alemã, sendo enaltecidos através desses laboratórios. E aí, e a comunidade negra? Aonde estão esses acervos? Né? Então é isso. Muito obrigado, professora. O professor Petroni já se manifestou, ele explica que no projeto que está fazendo parceria com a senhora, ainda está no início, né, e que não encontrou até o momento clubes sociais negros em Sergipe. Eu vou ficar atento, que se aparecer alguma coisa na imprensa, eu partilho com vocês. Por favor. Bem, gente, alguém deseja ainda se manifestar? Nós temos ainda algum tempo, mas sem cansar as nossas convidadas e abusar delas da sua boa vontade, né? Alguém deseja ainda se manifestar? Pode fazer uso do microfone, do próprio chat. Muito bem. Então, não havendo mais quem se manifeste, eu quero agradecer, em nome da Universidade Federal de Sergipe, pois não, professora Iessia? Eu estava esperando a audiência para não abusar muito da Giane, mas já que ninguém falou, eu vou falar. Fique à vontade. Giane, você poderia, professora, compartilhar mais um pouco daquilo que você chamou de rodas de lembranças, que aí eu acredito que, enfim, eu acho que foi uma escolha até metodológica, né, para construir o trabalho, e que eu imagino que deva ter sido atravessado por muitos momentos de emoção, porque eu imagino que foram pessoas idosas também, não sei. Então, se você pudesse trazer um pouco para a gente de como foi montar isso, né, e dar esse nome também, né, rodas de lembranças, se foi de fato uma roda, né, enfim, eu gostaria de saber isso. E uma outra questão, mas eu imagino que você deva falar isso na sua tese, com certeza depois que a gente terminar aqui eu vou procurar, e vou te procurar também para a gente manter conversa e contato, esse lugar do rainha, né? Você fala rainha algumas vezes. Em quais momentos, por exemplo, quando você está fazendo pesquisa de campo, ou depois, essa nomeação, né? Essa significação de rainha, como é que ela surge, né? Alcione vai se autodenominar rainha? É uma coisa situacional? É uma coisa pontual a partir dos eventos que o clube organizava? Enfim, eu acho que você poderia partilhar um pouco com a gente aqui. Eu posso estar fazendo perguntas muito primárias, mas, bom, como eu fiquei muito curiosa, não é o meu lugar, né? Enfim, eu trabalho com antropologia da educação, mas todos os temas que tocam esse assunto me interessam e me estimulam. Então, até peço desculpa, porque eu posso estar sendo muito primária, mas bom, né? Não, eu Obrigada, acho que eu que agradeço a sua pergunta, o seu questionamento. Fico muito feliz e com certeza vamos trocar muitas informações, vamos compartilhar. Muito feliz de ter te conhecido, mesmo nesse ambiente virtual, né, no dia de hoje. Professora, quando eu falo de rodas de lembranças, a gente construiu uma metodologia a partir do movimento. Essas rodas de lembranças nós começamos a fazer a partir do momento em que nós batemos na casa dos associados para chamá-los de volta e dizer, olha, o clube vai se perder se vocês não nos ajudarem a revitalizar. Nós precisamos de vocês. Esses associados ficaram muito atentos. Isso foi um longo processo de sensibilização. Quando a gente vai bater na casa de uma pessoa que tu não conhece, a pessoa desconfia, obviamente. Mas a partir do momento em que isso vai para a imprensa, e isso foi para a imprensa, de que esse grupo estava em busca de informações, nós começamos a institucionalizar uma prática de chamar os associados, não indo também na casa, porque a gente passou a entregar convites para que eles fossem ao museu, para que essas pessoas idosas, com 90 anos, com 80 anos, né, jovens também, fossem para o clube, para dizer, olha, esse espaço um dia foi construído por vocês.
Hoje, a gente tem que dar conta de seguir com ele, mas a gente precisa de vocês. Vocês vão legitimar, né, essa nossa presença dentro do espaço 13 de maio. E foi isso que aconteceu. Eu organizei a primeira roda de lembranças no ano de 2009. Foi incrível, né? Como é que a gente fez? Gente, isso é metodologia, tá? Metodologia de pesquisa através das rodas de lembranças. E quero dizer para vocês que essa metodologia foi dita por uma museóloga, a professora Manuelina, num artigo internacional. Ela disse que é a terceira revolução na área da museologia. Está lá no artigo da professora Manuelina, falando das rodas de lembranças. E ela cita o 3 de maio. Né? E eu fiquei encantada quando ela disse que foi a terceira revolução dentro dos museus, e ela está falando dos museus comunitários, né? E aí, fazer uma roda de lembranças é instigar as pessoas que nunca mais estiveram naquele espaço, nesse nosso caso, pessoas que não iam mais, que passavam na frente do clube e diziam que pena que ele acabou, que pena que se terminou. E quando elas voltam e veem, enxergam a sua história. Gente, foram muitas rodas que nós fizemos, de muitas emoções e de muitas tensões também nessas rodas. Por quê? E aí, eu quero dizer para ti e para todos aqui que a última roda de lembrança que eu consegui organizar, porque daí eu já estava me aproximando do doutorado e eu vou para Portugal, isso foi em 2012. Nós fizemos roda de lembrança em 2009, 2010, 2011, 2012 e eu ainda consegui ajudar a organizar uma roda de lembranças em 2013. Esse evento, inicialmente, o primeiro, não teve muita adesão. A gente ficou muito triste, né? Porque nós batemos na casa de algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, foi significativo, porque as pessoas que foram na roda de lembranças e os alunos envolvidos eram alunos de história. Quem organizou conosco, eu era gestora do museu, foram alunos da história e da arquivologia, porque na Universidade Federal tem esses cursos também. E aí eu ia para a universidade e disse, gente, vamos lá para o 13. Chegou um momento que nós tivemos dentro do 13 de maio 25 estagiários de história. Eu quase enlouquecia, mas eu disse, vamos lá, né? Vamos lá, porque vocês estão aqui, estão contribuindo muito conosco, trabalhando. E esses estudantes também me ajudaram a bater na porta dos antigos associados, e nós fizemos um convite bonito, obviamente, né? Porque as pessoas mais antigas, elas gostam, sim, dessa formalidade. Não tem rede social. Não tem rede social que dê conta. Eu quero o convite ali, ó, no papel. E foi isso que nós fizemos em tempos de redes sociais, certo? Então, entregamos em mãos, com toda uma formalidade, dizendo, olha, vai acontecer uma roda de lembrança, a sua presença é importante, a gente quer ouvir a sua história. Alguns foram, outros não. Isso na primeira roda, certo? A segunda roda de lembranças, ela foi um sucesso. A segunda roda de lembrança, a gente já tinha mais uma expertise, né? E aí convidamos mais gente. A terceira roda, a quarta roda, vocês não podem imaginar o que virou. Virou um baile. A quarta roda de lembranças aconteceu que lá estava o maestro Setembrino e o sax. É o maestro mais famoso, né, do Rio Grande do Sul, um homem negro que já faleceu. E lá estava o maestro Setembrino com o seu sax, contando a sua história. Logo depois que termina a roda de lembrança, aquilo era marchinha de carnaval ao som do sax do maestro Setembrino. Foi assim que finalizou a quarta roda de lembranças. E essa quinta roda de lembranças foi quando uma mulher de 96 anos, que foi presidente, né, esposa do presidente do clube, e ela disse assim, olha, eu me sentia presidenta, porque mulher de presidente, presidenta né? Ela dizia para mim, presidenta tudo bem, é isso mesmo. E aí, no momento dessa roda, onde ela estava presente com os seus 96 anos, foi tenso. Por quê? Foi tenso porque todo mundo quando está, né, numa roda, e era roda mesmo, de várias pessoas um do lado do outro, todo mundo só quer falar do que é bom, do que é positivo. Ah, mas era muito bom, um momento muito festivo, muito legal. E que primeira dama. Mas ela se dizia presidenta, muito mais. Ela disse, eu sou presidenta também, meu marido é. Né? E aí, nesse momento, a dona Maria nos disse o seguinte, olha só,
todo mundo falando que era tudo muito lindo, maravilhoso, né? Opa, não é bem assim. E ela, com 96 anos, ela começa a dizer daquilo que estava, assim, digamos, engasgado até os seus 96 anos. E ela começou a despejar. Deu um desconforto muito grande naquela roda. Mas aí quem estava mediando era eu, e eu tive que dizer, tá, gente, vamos acalmar os ânimos e vamos seguir o baile, né? Mas é assim. E a Dona Maria também foi aquela que me instigou para fazer a tese com a metodologia das rodas de lembranças. E eu conto um pouquinho sobre isso também na tese. Muito bem, não poderíamos encerrar da melhor forma possível, né, com a reflexão. A música nos convida a refletir sobre a temática deste encontro. Agradecemos penhoradamente a participação de Maria da Conceição Bezerra, de igual modo a professora Yessia Souza e a professora Giane Vargas. Muito obrigado, em nome da Universidade Federal de Sergipe, mais de perto, do Departamento de História e do PET História UFES. Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem.